vamos para a aula, né? Vou falar aqui de novo boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, boa noite. E olha só, hoje não é um dia de teoria nova, tá bom? Não vamos dissecar aqui Freud, Lacan, Klein, nem Winnicott. Pelo menos não como vocês já estão acostumados. Hoje a gente vai falar de você, vai falar de mim, daquilo que acontece dentro de você quando você está na sala do atendimento, certo? Você já sentiu aquele frio na barriga antes de uma sessão? Já pensou assim, será que eu estou fazendo certo? Já ficou em silêncio e pensou, meu Deus, e agora? O que que eu faço? O que que eu falo? Já teve vontade de ligar para o paciente depois da sessão para ver se estava bem? Eu já fiz isso. Teve uma vez que eu desliguei a câmera e depois falei, gente, eu vou ligar para ver se ele está bem, porque a sessão foi tão assim que, será que ele volta? Fiquei pensando comigo, será que a paciente vai voltar? Então, isso acontece tanto no meu set terapêutico quanto no seu. Eu sou um pouco mais experiente, tem pessoas aqui mais experientes que eu, né, como terapeutas, eu julgo que sim. Então, com certeza isso acontece, gente. Se você respondeu sim, né, para qualquer uma dessas perguntas que eu te fiz, você está no lugar certo. E não é que você seja um mau analista, não é que eu seja uma péssima analista. Você e eu, nós somos humanos. É a humanidade do analista que está acontecendo. E ela é o instrumento mais potente que existe, mas também o mais frágil. Vamos lá, gente. Imagine aqui. Deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi desse tempo que eu ando clinicando. E já supervisiono psicanalistas também. Eu já supervisionei pessoas que estão começando e agora estou supervisionando pessoas que têm mais um tempinho de clínica, né? E olha só, gente, tem pessoas, né? E eu vou falar uma coisa, nós todos estamos no mesmo barco, porque já eu supervisiono esses dois times de analistas, tanto para quem está iniciando, para quem já está clinicando, e todos eles estão com o coração na mão. Por quê? Porque são humanos, eles passam pelas as mesmas dores que nós, sabe? E tem, assim, analistas como eu e você, nós temos, né, nós sonhamos, né? Mas também nós temos muitos medos, né? Eu já supervisionei pessoas experientes que já atenderam centenas de pessoas. Eu atendo hoje pessoas que atendem centenas de pessoas. E sabe o que todos têm em comum? A insegurança. A insegurança não desaparece com o tempo. Ela só muda de roupa, tá? O iniciante tem medo de errar. O experiente tem medo de errar o tempo todo sem perceber. O iniciante tem medo do silêncio. O experiente, ele tem medo de ter virado um aplicador de técnica fria. Essa é a diferença. Então, hoje eu atendo pessoas que atendem centenas de pessoas que pensam assim, Verônica, eu estou assim, de um jeito que é tão frio, parece que eu estou me sentindo tão fria, que eu penso que só estou aplicando técnica. E chega um certo tempo que os analistas mais experientes começam a agir dessa forma. Você que já está praticando há mais tempo a clínica, é como qualquer profissão, já fica no automático, não é? Vocês concordam comigo? Né? Por exemplo, eu sou secretária executiva há mais ou menos 6 anos. Então, tem coisas que eu faço no automático, e eu já sinto que não é aquele mesmo sentimento do início, né? Então, ninguém escapa. A insegurança, ela é inerente ao nosso ofício, mas a diferença entre um analista que cresce e um que estaciona é uma só. O que ele faz com essa insegurança, tá? Então, hoje eu vou fazer algo diferente com vocês aqui. Não vou dar uma aula expositiva comum.
vou dar um diagnóstico clínico da sua prática. E vou listar aqui 7 erros que eu, no meu ponto de vista, tá, gente? Limitado, é claro, enxerguei e vejo na clínica, tá bom? Então, erros que cometemos todos, em maior ou menor grau, tá? E o mais importante aqui, gente, vou mostrar o que fazer com cada um deles, tá bom? Então, hoje, anotem, porque o PDF ele não vai vir tão assim esmiuçado, eu vou colocar só um panorama ali, geral da aula hoje, então anote o que vocês conseguirem, tá bom? Então, antes de começarmos, vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês respondam para si mesmos, tá bom? Presta atenção, oi, Joyce, tudo bem? Olha, respondam para vocês mesmos, com honestidade. Se houvesse uma câmera filmando suas sessões e você pudesse assistir depois como um espectador anônimo, o que você teria medo de ver? Hein? O que você teria medo de ver? Escreva aí no material de vocês. Pensa comigo, seria aquele silêncio constrangedor que você interrompeu? Seria aquela interpretação que você deu antes da hora? Seria o conselho que você não conseguiu segurar? Seria aquela sessão que você encerrou aliviado porque o paciente faltou? Guarda essas respostas aí para você, tá bom? Ela é sua e ela também é ouro clínico. Então, anote o que você percebeu nessa situação hipotética que eu acabei de pôr aqui. E olha só, gente, antes de entrarmos nos erros, eu vou ler uma passagem que me acompanha na clínica desde o começo, que fala assim, ó, que está em Provérbios 4:23. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe o que esse versículo me ensinou como analista? Que o coração que o coração que é em hebraico, a palavra hebraica é leve, a totalidade do nosso ser interior é a fonte de onde brota tudo, inclusive a nossa clínica. Se o seu coração está desprotegido, se você não conhece suas próprias feridas, se você não cuida de si mesmo, essa fonte vai secar. E a clínica, ela vira o quê? Ela vira uma técnica vazia e fria. Eu não estou aqui para dar uma aula religiosa, tá? Mas estou aqui para dizer uma verdade que a psicanálise e a Bíblia concordam. Quem não se conhece, projeta. Quem não se cura, se fere. E fere as outras pessoas. Então, hoje, nós vamos olhar para os 7 erros mais comuns na clínica. E cada um deles tem uma raiz que a Bíblia já descrevia séculos antes de Freud nascer. Vamos ver juntos, então? Anote aí. Então, vamos lá. Pegue aí sua água, seu café, respire fundo, sua caneta, seu caderno, porque o que vem a seguir pode doer um pouquinho, mas é a melhor notícia que você pode ter recebido hoje, tá bom? Então, ó, eu vou contar aqui 7 erros que paralisam a clínica. Anotem, anotem. Vamos lá, gente. Erro 1, a síndrome do silêncio assustador. Esse erro é mais comum entre os iniciantes. Mas não pense que o experiente está livre disso, tá bom? Ele só aprendeu a disfarçar melhor. Então, isso acontece tanto para o iniciante quanto para o experiente, tá? O paciente está falando e, de repente, ele para. Aí o silêncio cai na sala e você sente o coração acelerar, seus pensamentos disparam. Ai, meu Deus do céu, ele travou. Será que eu falei alguma coisa errada? Ai, será que ele vai desistir? O que eu faço agora? E você faz o quê? Você pergunta.
O que você está pensando? O que aconteceu? Você quer falar sobre isso? Ou pior, você começa a falar e aí você enche o silêncio de palavras, né? De perguntas, de interpretação. Parece que você está ajudando, né? Mas você, de fato, não está. Você está salvando a si mesmo. O silêncio do paciente, ele ativa a insegurança do analista. Você não está resgatando o paciente do silêncio, você está se resgatando da sua própria ansiedade. O silêncio não é o vazio. O silêncio é o momento em que o inconsciente respira. Quando o paciente silencia, ele não está te abandonando. Ele está descendo para um lugar mais profundo. Se você interrompe esse silêncio, você está resgatando ele da profundidade. E você, de fato, não vai estar ajudando, você vai estar interrompendo o parto de um silêncio. Está fazendo sentido para vocês? Olha só, a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3:7, tempo de estar calado e tempo de falar. Pois é, a clínica também tem esse tempo de calar. E sustentar o silêncio é um dos atos mais corajosos de um analista. Então, o que fazer? Verônica, o que fazer então quando isso acontece? Quando o silêncio vier, anote. Conte até 30 mentalmente. 1, 2, até 30. Observe a respiração do paciente. Perceba os seus próprios afetos. Depois de 30 segundos, que parece uma eternidade, mas na verdade não é, pergunte, o que aconteceu agora quando você silenciou? Se pergunte. Não pergunte no que você está pensando. Você vai perguntar o que aconteceu. Isso muda tudo. Você não está pedindo conteúdo, você está pedindo que ele observe o próprio processo. Certo? São dicas, assim, básicas, que você fala assim, nossa, gente, isso é tão óbvio, né? Mas a gente esquece na hora do set terapêutico. No silêncio, vocês já contaram até 30? Vocês respiraram? Vocês observaram o silêncio? O que está acontecendo aqui? Qual é o sentimento que está emergindo aqui? Hum? Então, se atentem. Esses 30 segundos são os 30 segundos que vão te salvar do silêncio. Erro 2. Interpretação precoce. Ah, isso aqui é clássico, né, gente? Ah, já me peguei fazendo isso aqui, gente. E às vezes eu me pego e eu pego e mudo a língua, né? Tipo, é tipo aquele assim, minha filha, vigia a língua. Né? A gente tem essa pressa de resolver, né? Então, isso é clássico e é doloroso de admitir. O paciente está contando algo muito difícil e ele ainda está sentindo aquela dor. A história ainda está muito fresca e você já sabe o que é. Você conhece o padrão. Isso é ético, isso é transferência, isso é pulsão da morte, isso é actual out, isso é transferência, isso é... Você tem a teoria já fresquinha na sua cabeça. E aí você dá a interpretação brilhante, teoricamente perfeita, cirúrgica. Só que tem um problema aí. O paciente não estava pronto para ouvir. Por que isso acontece? Porque nós analistas queremos provar que sabemos, queremos mostrar serviço, né? Nós queremos dizer assim, olha, eu entendi, eu sou bom nisso, né? A interpretação precoce, ela é uma defesa do analista contra a própria sensação de impotência.
Então, o paciente está sofrendo e o sofrimento dele ativa a sua necessidade de consertar. E consertar, no nosso métier, muitas vezes significa interpretar. Mas interpretar antes do tempo, gente, isso não é clínica. É como dizia Ferenczi, é uma forma de violência simbólica. Você está dizendo ao paciente, pare de sentir, eu já entendi tudo, você pode parar de falar. Frase eureka aqui para vocês. O paciente ele precisa chegar à interpretação. O nosso papel aqui não é dar resposta, é sustentar a pergunta até que o próprio paciente ele encontre o caminho. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 18:13, assim, responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Estutícia é o que, gente? Tolice. O analista que interpreta antes de ouvir profundamente está sendo tolo e vai perder o paciente. O que fazer aqui? Então, antes de qualquer interpretação, exato, nunca fechamos um caso. Verdade, Cid. Boa frase, viu? Então, olha só, gente. Então, antes, pessoal do Instagram, eu estou aqui olhando para o pessoal da sala, tá? Por isso que eu estou olhando mais para eles aqui, tá? Mas olha só, gente, presta atenção. O que fazer antes de... O que fazer? Então, antes de dar qualquer interpretação, pergunte a si mesmo. Essa interpretação é para o paciente ou para mim? Aí vem a lapada, né? É para quem? Essa interpretação? É para você ou para o paciente? Dica: segure a sua interpretação por pelo menos 3 sessões. Deixe o paciente chegar sozinho. Quando ele chegar perto, você só confirma. Parece que você está chegando perto de algo importante. E se você errar e der a interpretação cedo, e vai errar porque somos humanos, tá bom? Fique tranquilo. Se isso acontecer, somos humanos, tá bom? Travou aí, gente? Voltou? Pessoal aqui da sala? Acho que é para você, Luzia. Deve ser sua internet. Então, olha só, se isso acontecer, obrigada, viu, gente? Se isso acontecer, você é humano, tá bom? Então, vamos lá. Voltou aí, né? Então, olha só, se acontecer a interpretação cedo demais, você é humano. O que você vai fazer? Volte na sessão seguinte e diga: seja sincero, sincera. Na sessão passada, eu falei algo que talvez eu tenha apressado. O que você sentiu quando você ouviu eu interpretar algo que não era para ter sido algo fora da hora? Isso é o que, gente? Isso é reparação, isso é clínica viva, tá bom? Gente, eu tive uma aula dessa, mais ou menos uma aula parecida com essa, acho que uns 2, 3 meses atrás, se não me engano. Eu falei assim uma frase parecida com essa assim, que a verdadeira clínica acontece quando você, errando, você consegue reparar o erro, né? Mesmo sendo analista, né? Você é muito mais humano quando você admite o erro e você consegue reparar na própria clínica. Então, aqui você vai voltar na sessão seguinte e você fala assim, olha, eu me apressei em falar algo. O que você sentiu quando eu falei sobre isso? E deixa ali o paciente falar, tá bom? Aí você vai voltar para a clínica novamente, tá? Erro 3.
Colagem no paciente. Vocês já ouviram falar desse erro? Colagem no paciente. Esse é um erro que parece virtude, mas é um dos mais perigosos que existe. Quando você se identifica tanto com o paciente que perde o lugar de analista, não está mais clinicando, você está repetindo o padrão relacional. Provavelmente o mesmo padrão do paciente, tá bom? Por que isso acontece, Verônica? Porque o paciente tocou em feridas não resolvidas suas, tá? A compaixão na namorada, ela vira fusão. E fusão não cura, funciona. Eureka, quando você quer salvar o paciente, você não está sendo generoso. Você está usando o paciente para ser. Olha só, você está usando o paciente para se sentir útil. O paciente ele não precisa de um salvador agora, gente. Ele precisa de um continente. Alguém que sustente a dor sem precisar resolver essa dor agora. Gente, tem algum problema se eu colocar alguns versículos bíblicos aqui? Tem não, né? Dá um ok aqui. É só porque tem a ver com o meu nicho, psicanalista clínica cristã, senão a gente, ótimo, né? Então, olha só, gente, ó, lá em Provérbios 25, 28, ele diz assim, ó, como cidade derrubada, sem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Se você não tem domínio sobre as suas próprias emoções, se você não sabe onde termina você e começa o seu paciente, os seus muros estão derrubados. E uma cidade sem muro, deixa eu ver se eu consigo aqui meu raciocínio. E uma cidade sem muro, ela é saqueada. Você vai ser saqueado emocionalmente, o paciente também. E o que fazer quando isso acontece? Supervisão e análise pessoal. E uma pergunta honesta aqui, tá, gente? De quem é essa dor que eu estou sentindo agora? É do paciente ou é minha? Faça essa pergunta quando você se vê como o papel de salvadora ou de salvador do seu cliente. De quem é essa dor? É minha ou é do paciente? Se for sua, análise, tá bom? Gente, tripé psicanalítico, vocês sabem de qual é salteado? É o que, gente? Teoria, análise e supervisão. O tripé ele não fica em pé se você não estiver fazendo pelo menos um, ou seja, o tripé já fica torto. Todos têm que ser feitos de igual forma, tá? É análise, supervisão e teoria. Teoria é estudo contínuo. Análise, análise pessoal, precisa ser feito, gente. E a supervisão? A gente precisa cumprir o tripé, tá bom? Olha só, não esteja no paciente disfarçado de acolhimento, tá bom? Se essa dor for sua, vá para análise. Porque você não deve despejar no seu paciente essa dor disfarçada de acolhimento. Tá fazendo sentido para você? Erro 4. Terror do enquadre. Gente, esse é um erro, o erro do analista, que tem medo de perder o paciente. Então, ele afrouxa tudo. O paciente pede para remarcar em cima da hora. Claro, sem problema. Pede para pagar depois. Não, não tem problema não. Fique tranquilo, né? Manda mensagem de WhatsApp 23 horas. Pode mandar, eu estou aqui.
A sessão atrasa 20 minutos? Ah, não tem problema. A gente encerra no horário mesmo, né? A gente desconta os 20 minutos. Parece que você está sendo flexível e acolhedor, não é? Mas não está. Você está ensinando o paciente que o set terapêutico, ele não é confiável. Um eureka e uma lapada também aqui, né? Aquelas, né, na gente. Gente, olha só, o set terapêutico não é uma regra burocrática que a gente segue rigidez, tá? O set terapêutico é o primeiro gesto terapêutico, é a primeira demonstração de que existe um espaço seguro, previsível e constante. O paciente ele precisa de um analista que sustente o espaço, não de um analista que negocie o espaço. Entendeu? Então, quando você não sustenta o enquadre, você está dizendo ao paciente: suas necessidades não importam tanto assim, e nem as minhas. O que está por trás disso? Medo do abandono. O analista precisa de paciente tanto quanto, ou mais que o paciente precisa dele. E isso é uma ferida sua que precisa ser cuidada, tá? Mateus 5,37 diz assim, ó, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é ansiedade, é negociação, é medo. O paciente precisa de um analista, sim, e não, é não. Alguém que ele possa confiar, alguém previsível. O que fazer aqui, gente? Escreva seu enquadre. Leia para o paciente na primeira sessão, sustente com firmeza. Lembre-se, o paciente testa o set para saber se você é confiável. Se você não sustenta, você reprovou no teste e ele vai embora. Não por causa da regra, mas porque você não foi confiável. Você entende? Vocês entendem o que eu estou falando? Eu vou ler aqui de novo, vou ler aqui de novo aqui, ó. O que acontece, para vocês entenderem. O paciente que remarca em cima da hora. E aí nós concordamos, não sem problemas, nós podemos adiar e passar para outro dia. Pede para marcar para depois. Pede, atrasa 20 minutos. Envia mensagem às 23 horas. Vocês estão notando aqui que passou dos limites? Isso é falta de enquadre, tá bom? Então, fez sentido para vocês? Vamos para o quinto erro. Intelectualização como defesa. Gente, esse é um erro comum entre nós psicanalistas que estudam muito. Estudar muito é muito bom, viu? Estudar é muito bom, mas tem uma armadilha aí. O paciente está falando de algo emocionalmente denso. E aí, o que acontece? A gente responde com a teoria de Freud, de 1915, né? Lá nos textos sobre as pulsões, né? Lá em Lacan, no seminário 11, eu diria que Klein, no conceito da posição depressiva, você está explicando, você está sendo brilhante, mas está se escondendo de fato. Por que isso acontece? Porque o analista teme não ser levado a sério. Acha que precisa mostrar essa erudição para ter autoridade. Mas a autoridade, pessoal, não vem de citações. A autoridade aqui vem de presença, tá? O paciente não quer saber o que Freud disse. O paciente quer saber se você entendeu o que ele disse. Teoria sem afeto
Não vira ponte, vira muro. Se você está explicando demais, você está se escondendo atrás dos autores. Você está usando Freud como escudo para não sentir a dor do paciente. Vocês estão entendendo? O paciente ele percebe isso. Ele pode até se impressionar, mas ele não se sente visto. E vamos falar aqui uma verdade aqui, dolorida. Você acha que o seu paciente ele vai entender de Freud? Você acha que o seu paciente ele sabe quem é Lacan? Hum? O seu paciente ele quer ser visto, ele quer presença. Lá em 1 Coríntios 8:1 diz assim, ó, o conhecimento, ele é soberba, mas o amor, ele edifica. Então, conhecimento sem amor, sem afeto, sem presença, incha, edifica muros e não constrói pontes. Vocês estão entendendo? O que fazer? Antes de falar, pergunte se isso que eu vou dizer, você vai perguntar a si mesmo, será que eu vou dizer aqui vai me aproximar ou afastar o paciente da emoção dele? Se afastar, fique em silêncio. Guarde a sua teoria para supervisão. Na sessão, use a teoria para pensar, não para falar. Certo? Deixa eu ver o que a Estúdio disse aqui na sala. Eu ouvi uma vez uma coisa que ficou marcada em mim, que Freud estudava o paciente e a partir do estudo ele criava a teoria. É, verdade, Strude, isso mesmo. Verdade. Ele fez o caminho inverso, né? Ele não criou teoria antes do paciente, primeiro o paciente. Verdade. Muito bem, viu? Erro 6. Medo da transferência negativa. É esse aqui, gente. Vou até coçar aqui um pouco a orelha. Dói, viu? Porque mexe com o nosso narcisismo. O paciente começa a ficar irritado com você, diz que você não está ajudando, que você não entende, que a terapia não está funcionando, ou pior, ele se cala, chega atrasado, esquece a sessão, e o que você faz? Recua. Aí você fica mais simpático, mais flexível, mais bonzinho, tenta agradar, tenta reconquistar. Por que isso acontece? Por que, gente? Porque o analista não suporta ser visto como mal. O analista precisa ser amado pelo paciente. A transferência negativa, ela ativa a ferida narcísica do analista. Eu não estou sendo bom o suficiente. Meu Deus, o que eu fiz de errado com essa paciente? Eureka! Se o paciente só te ama, ele não está em análise, tá? Ele está repetindo o padrão de agradar. Então, a transferência negativa não é um problema, é um presente clínico. É a primeira vez que o paciente se permite sentir raiva de alguém que cuida dele, que está cuidando dele. Se você recua diante da raiva, você confirma para o paciente que a raiva é perigosa, que a raiva destrói vínculos. E ele vai aprender a esconder a raiva de novo. E aí, então, o que acontece? A análise vai virar teatro aqui. Se você sustenta a raiva, sem se defender, sem se retrair, sem se vingar, você está dizendo assim para o seu paciente: sua raiva não me destrói. E eu continuo aqui. Você pode sentir o que sente sem perder vínculo. Isso é cura.
Olha, Efésios 4, 26, diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A raiva não é pecado, a raiva é afeto. O que faz mal é a ira não elaborada, o sol se pondo sobre ela, o ressentimento que não foi falado. O que fazer aqui, Verônica? Quando o paciente se irrita com você, respire. Segure a sua vontade de se defender. E aí, qual é a pergunta? A pergunta clássica. Lembra da nossa aula de perguntas reflexivas? Me fala aí. Me fala aí mais sobre a sua raiva. Me fala aí dessa raiva que você está sentindo. O que você sente quando me vê agora? Quando você olha para mim, o que você sente? Não se defenda. Quando passar essa sessão de análise da raiva, vai para a sua supervisão. Vai para a sua análise, tá? Gente, eu louvo a Deus pela minha terapeuta. Acho que ela está aqui hoje. Gente, eu fiz uma com ela sábado. Eu vou contar aqui para ela, eu vou contar, gente, ó, minha terapeuta. Eu estava aqui fazendo, assim, uma leva de supervisão, de relatório de supervisão, tive que acompanhar minha mãe no hospital na sexta-feira, no dia da terapia. Eu, na quinta-feira, falei para ela, olha, você consegue me atender no sábado? Porque eu vou ter que acompanhar minha mãe, que ela está testando uma insulina nova, e eu precisava acompanhar o dia todo para ver o efeito dessa insulina, né? Aí, não, ela brincando, tudo tranquilo, tudo certo. Aí eu esqueci de de mudar no meu calendário. E aí eu fui dormir de sexta para sábado, eu falei assim, então amanhã sábado você é atendida por ela, na minha cabeça, estava aqui lembrando, né? E aí esqueci de colocar no calendário. E aí eu fui dormir 3 horas da manhã, entregando relatório, fazendo relatório, estudando para as próximas aulas, e aí, tranquilo, fui dormir. Aí eu acordei pensando que não estava devendo nada para ninguém. Aí eu até falei uma frase para ela, e ela é muito assim, chique, ela é muito chique, minha terapeuta. Aí ela falou, eu falei bem assim para ela, nossa, eu acordei hoje, tipo assim, depois de umas 8 horas, muito tempo, umas 10 horas, que eu não consegui levantar cedo, acordei pensando que eu não estava devendo a ninguém, mas no final das contas eu fiquei devendo a mim mesma, não fui para terapia. E aí eu fiquei com essa frase para mim, e ela usou essa frase como reflexiva para mim. Muito chique, minha terapeuta. E aí eu levei uma chamada dela na mensagem do WhatsApp e fiquei refletindo, realmente, eu cuido muito, fiquei cuidando das outras pessoas, esqueci de mim dessa vez. E assim, faz parte, né, gente? Faz parte. Então, eu precisava muito falar com ela, que eu estava passando umas questões aqui, umas análises que eu estava tendo aqui com as minhas pacientes e alguns sentimentos, e eu fiquei sem o meu atendimento de terapia, porque eu fiquei me devendo. Então, gente, olha, é, usando o erro que eu fiz, né, não faça o que eu fiz. Se escolha em primeiro lugar, tá? Gente, olha só, se vocês não estão em análise, procure análise. E aqui eu vou deixar aqui no Instagram para vocês sobre o programa Holding, né? Vocês que conhecem o programa Holding, eu atendo por lá, é um preço social de R$ 50, né? 8 sessões, cada sessão é R$ 50. Eu vou colocar lá no nosso grupo aqui do WhatsApp, vou colocar também depois aqui no Instagram, o link para quem quiser se inscrever, tá? Você que de repente não está em análise por questão financeira, porque realmente início, gente, de carreira é difícil mesmo. A gente investe muito em estudo, investe em cursos, né? A gente quer investir no conhecimento e a gente acaba se esquecendo de nós. E esse projeto ele é muito bom, tá? Eu vou deixar lá no grupo para vocês se inscreverem lá. Eu atendo por lá, mas só que quem faz a escolha do paciente é a gestora, é a Thailise. Ela também está no grupo de estudantes, vocês podem procurar ela. Essa semana ela está tirando um tempo para ela, tá? Mas na semana que vem ela vai estar ativa, e vocês podem procurar ela no grupo, tá? E perguntar sobre o projeto Holding,
como que funciona. Agora, não é só psicanalista que é atendido, é para todo mundo. Vocês podem propagar o projeto Hold na igreja de vocês, para pessoas que não têm ali esse poder aquisitivo para pagar uma terapia sem ser social, tá? Vai ser um prazer atender vocês lá, tá bom? Então, não fique devendo como eu fiquei me devendo, tá? Procure análise, supervisão e estude, continue estudando, tá? Erro 7, e o último, atendimento sem vida própria. Esse erro aqui é o que mata os analistas, tá? Olha, eu estou falando literalmente, eu estou falando literalmente. Esgotamento, burnout, depressão, abandono da profissão. O analista vive apenas para a clínica. Não tem hobby, não descansa, não faz terapia. É o que eu acabei de falar, hein? Não faz terapia, não estuda mais por prazer, não tem amigos fora do meio psi. A clínica vira a única fonte do sentido da vida desse ser humano. Por que isso acontece, Verônica? É idealização da profissão. O analista acredita que servir significa se anular. Que bom analista está sempre disponível. Que descansar é preguiça. Que cuidar de si é egoísmo. Eureka aqui, gente. O maior erro que um psicanalista pode cometer não é técnico, é esquecer de si mesmo. O analista esvaziado não tem nada para oferecer. Você não pode dar aquilo que você não tem, certo? Então, se você não cuida da sua própria alma, como você vai sustentar a alma de outra pessoa? Me falem aqui. Como é que isso pode acontecer? A Bíblia ela é muito clara sobre isso. Lá em Marcos 12:31 diz assim, e Jesus disse assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare, gente, como a ti mesmo, não mais do que a si mesmo. Não em vez de si mesmo. A referência do amor ao próximo é o amor a si mesmo. Se você não se ama, não se cuida, seu amor ao próximo vai ser doentio. Vocês concordam comigo? Lá em Primeiras Reis, 19, Elias, um profeta gigante, ele pede a morte depois de uma grande batalha. E o que Deus faz com ele? Manda ele comer, dormir, descansar. Não manda ele trabalhar, não dá mais trabalho para ele. Não manda ele orar mais, manda ele cuidar do corpo. O que fazer? Hein? Ter uma vida, gente, olha só. Conselho, agora é conselho aqui. Vamos sentar aqui e tomar um chazinho? Tenha uma vida fora da clínica. Leia por prazer. Tenha amigos que não são pacientes. Tenha amigos também que não sejam somente psis. Faça análise, descanse, durma, tenha hobby. Sua saúde emocional é o instrumento de trabalho mais importante que você tem. Se o instrumento está quebrado, a música não vai sair. Não tem como usar o instrumento. Está fazendo sentido para você, gente, essa live? Está fazendo sentido essa aula para vocês? Gente, atenção. Tem muitos terapeutas que estão em sete terapêutico, que não faz análise, que não faz supervisão, que estão se esvaziando, não tem vida além do sete terapêutico. Pelo amor de Deus, se cuidem. A alma é algo muito sério, inclusive a sua é muito importante. A sua é muito importante, sua alma é muito importante. Ela precisa de cuidado. Como é que você vai cuidar de outra pessoa? E esses são os 3 erros, 7 erros, perdão,
Eu estou aqui, ó, com 3. São 7 erros. Eles doeram? Algum deles tocou em você? Se sim, respire. Não é diagnóstico de fracasso, é diagnóstico de realidade. Respirem. Olha só. E aqui, alguém? Érica? Pode falar, Érica. O pessoal da live não vai conseguir. Eu posso só tirar aqui para poder o pessoal da live ouvir? Só um pouquinho. Pode falar. E é muito importante você estar falando desse último ponto que eu entrei agora, né? Porque quando a gente sai do curso, né, Verônica? Quando a gente se forma, o que acontece? A gente acha que está tudo certo. A gente não tem mais nada. E aí começa. Eu tô falando isso por causa de mim. Quando eu saí do curso mesmo, eu achei que eu não precisava de análise. E também não só isso. Eu tinha vergonha de falar que eu precisava fazer análise. Porque como assim uma terapeuta faz análise? Como assim? Como que ela quer se curar? Então, cuidado também, né? Esse cuidado é importante. Hoje eu não fico sem a minha análise e não fico mais sem ter a minha supervisão. Porque é muito importante. Se eu quero cuidar do próximo, eu tenho que estar bem comigo. Exato. Muito Então, bem, Érica. cuidado, muito cuidado. Porque esse começo parece que a gente não precisa. Mas é nesse começo que a gente tem que começar a praticar ter alguém com a gente. Exato. Ter alguém que confia, que a gente que segura na nossa mão, que caminha com a gente. Sabe? Que senão, daqui a pouco seu baldinho tá vazio. E aí? Exatamente, Érica. Muito bem colocada. Só isso, gente. Obrigada. Regi, pode falar, Regi. Boa noite, meninas. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô. Eu só quero acrescentar aí, ter essa oportunidade de acrescentar tudo que foi falado, que a Verônica falou, que a Érica falou, o quanto que é importante a gente ter o tripé, isso é muito importante. Eu estou no estágio, estou na fase do estágio, e eu tive uma cliente acho que a quarta sessão com ela. Eu literalmente, assim, foi fantástico, porque eu estou na supervisão, faço terapia, então eu tive uma estrutura ali bem forte para me lidar com aquela situação. Que na quarta sessão, eu literalmente, meninas, eu me vi na cliente, eu tive uma contratransferência. Eu me vi a minha história na cliente. Quando eu terminei a sessão, olha a importância de você fazer supervisão, de você estar nas aulas da Verônica, estar na terapia. Quando eu terminei a sessão, eu entrei em conflito comigo mesmo, porque é aí que a gente, às vezes, entra no conflito e muitas terapeutas desistem do processo. Porque ali eu vi, eu na cliente, e vou dar um exemplo para vocês entenderem. Aquilo que eu estava falando com a cliente era a minha história, aquilo que eu estava falando com ela era a minha história e eu não estava praticando. Eu não estava praticando aquilo que eu estava falando para a cliente. Eu terminei a sessão, eu fiz uma análise comigo, eu falei assim, peraí, eu falei isso, tudo que eu falei, eu vi literalmente a cliente em mim, e tudo que eu falei com ela é o que eu estou precisando de fazer e o que eu estou precisando de aplicar, e eu não apliquei. Literalmente, naquela semana, aconteceu um episódio que eu não apliquei aquilo que eu precisava aplicar, falando com a cliente, orientando a cliente a fazer, e eu não apliquei, e eu entrei nesse conflito comigo. Depois
eu fui entender, eu falei, Regiane, não é porque você não conseguiu aplicar essa semana o que você falou, mas não é que você não saiba que você precisa fazer. Então, é muito importante ter o tripé e fazer análise, fazer terapia, tá nas aulas da Verônica, aprendi muito aqui, muito, 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 e isso é fantástico quando a gente tem. E vocês que não têm terapia, que não tá fazendo, seja honesta com vocês mesmos e começa a entrar e fazer a terapia, porque é muito importante. A gente acha que não precisa ser curado, e a gente, cada dia, e outra coisa, quando a gente está no estágio, igual eu estou no estágio, cada dia que eu estou numa sessão, eu estou aprendendo junto com elas, eu estou aprendendo com a história delas. Eu falo assim, gente, é incrível, o que eu estou falando para ela, eu preciso aplicar, eu estou aprendendo ali junto, parece que estou ensinando, estou atendendo e estou aprendendo junto. É muito bom. Muito bom. Muito E bom, vale a Régia. pena. Garra com a Verônica, gente. Garra. Quem não tá agarrado, garra aí, porque o negócio é bom, tá? O negócio é bom. Gente, obrigada por Régia. Obrigada, viu, gente? Nada. Obrigada. Pessoal, é isso. A supervisão, a análise, ela nos faz entender o que a Régia entendeu, sabe? A gente literalmente vive o que a gente fala, né? A gente precisa, assim como a Bíblia diz, né, a gente tem que viver o que a gente fala, a gente tem que fazer isso também no processo terapêutico. Olha só, gente. Então, olha só. Eu quero colocar aqui ferramentas de saída para vocês, mais prática viva, tá? A gente está terminando a aula. Então, olha só, vamos virar a chave aqui, tá? Não basta identificar os erros, nós identificamos os erros, agora precisamos de caminhos de saída. Então, 3 chaves aqui para sustentar a sua clínica para sempre. Olha só, anote aí, chave número 1, supervisão regular, o que a gente acabou de falar aqui. A supervisão não é para iniciantes somente, supervisão é para quem leva a clínica a sério. Então, o analista que faz supervisão, que não faz supervisão, ele está voando cego, sabe? Não importa se você tem 2 anos, se você tem 6 meses, se você tem 20 anos de clínica, você precisa de um par mais experiente que te ajude a enxergar o que você não consegue enxergar sozinho. Hoje, eu tenho minha supervisão também, né? Eu sou supervisionada também. Tem casos que vêm para mim e eu falo, gente, isso aqui está me dando nó, o que eu faço? Embora eu tenha atendido algumas coisas parecidas, alguns casos parecidos, eu me perco. Eu levo a supervisão. Eu chego para o meu supervisor e falo assim, olha, eu não estou conseguindo enxergar aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Cada ser é único. Então, a gente precisa, né? A gente precisa de um par mais experiente que nós, tá? Porque o inconsciente do analista é cego para si mesmo. E a supervisão é o quê, gente? É espelho. Né? Provérbios 11:14 diz assim, na multidão de conselheiros há sabedoria. Não é bonito, por ser bíblico, é verdade única, tá? E é verdade clínica. Chave 2, análise pessoal, que nós acabamos de falar aqui, né? Olha só, gente, análise pessoal contínua. Eu faço terapia, não é toda semana, eu faço de 15 em 15 dias. Tá? Se você não consegue ter um acesso financeiro para fazer toda semana, faz 15 em 15 dias. Faz uma vez ao mês, mas faça, gente. Tem que ser contínua, manutenção. Isso não é negociável, você não pode levar o paciente aonde você não foi ainda. Seu inconsciente é seu instrumento de trabalho. Afinar esse instrumento é responsabilidade sua. É só você que pode afinar. Tá bom? Se você não está em análise, me responda, por quê? Se é por dinheiro, se é por tempo, se é por medo, enfrente. Sua análise pessoal é o presente mais importante que você vai dar para si mesmo e para os seus pacientes. Eureka! Todo erro clínico que você cometeu esse ano tem uma raiz em algo que você ainda não elaborou em você. Certo? Chave 3, diário clínico do analista. Depois de cada sessão,
anote o que você sentiu. Não o que o paciente disse, o que você sentiu. O que essa sessão despertou em você. Quais afetos vieram nessa sessão? Quais afetos que ficaram? Que pensamentos vieram depois? Que sonhos você teve? Com o tempo, você vai ver os seus padrões e vai parar de projetá-los nos seus pacientes. Esse diário é seu instrumento de autossupervisão. Anotem, tenha o seu diário do analista. Para cada paciente, eu tenho um diário. Eu tenho o meu diário. Essa paciente, ela me lembra isso aqui. Porque, olha só, gente, não sei se vocês perceberam, cada paciente tem um pouquinho da nossa história. Então, tem paciente que, assim, tem uns que eu já não entendo mais, mas quando eu olho a ficha, eu lembro exatamente de fases da minha vida. Aí, os afetos, as emoções, tá bom? Isso é muito importante, tá bom? Muito importante. E aqui, né, vamos, para terminar aqui, eu vou fazer uma síntese da nossa aula, tá? E vamos fechar hoje. Então, olha só, gente, hoje nós vimos 7 erros. Quero ver se vocês anotaram. Silêncio assustador, interpretação precoce, colagem no paciente, terror do enquadre, intelectualização, medo da transferência negativa e vida própria esquecida. Cada um desses erros tem uma raiz, e a raiz de todas elas, esses erros, é a mesma, o desconhecimento de si mesma. Então, a psicanálise diz assim, conheça-te a ti mesmo, porque o que não é consciente, ela se repete. Repete 6, medo da transferência negativa. Tá bom? Então, olha só, a psicanálise diz assim, conheça-te a ti mesmo, porque o que não é consciente se repete. A Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Não são discursos diferentes aqui, são o mesmo descrito em línguas diferentes. 4, terror do enquadre. Tá bom? Então, os 7 erros não são fracasso, são professores. Cada um deles está te ensinando algo sobre você, sobre sua história, sobre suas feridas não cuidadas. Então, olha só, o eureka, é claro aqui, né, que eu tenho que fazer, né, gente? O melhor analista não é o que nunca erra, é o que aprende com o erro. E volta para a sala mais humano do que antes. Esse é o melhor analista. E para terminar, gente, eu vou terminar aqui com a parábola do oleiro. E eu vou deixar essa última imagem com você, que está lá em Jeremias 18, do versículos 1 ao 6. O profeta Jeremias, ele desce lá na casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando com barro. O vaso que ele está fazendo estraga nas mãos do oleiro. E o que o oleiro faz? Ele joga o barro fora? Ele desiste? Ele, ele refaz o vaso. Ele não joga fora. E diz assim, Deus diz assim, não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Sabe que isso me ensina como analista, que também pode estar te ensinando como analista hoje? Que o barro se estraga, a gente erra, a gente quebra, a gente desanda, mas o oleiro, ele refaz. Ele não desiste do barro. Então, essa aula é como se fosse o oleiro refazendo o vaso. Não é para te condenar pelos erros, é para te devolver para a roda do oleiro, para te dar a chance de recomeçar. O barro, ele se estraga, mas o oleiro, ele refaz. Então, quando você sair daqui e entender
e atender o seu próximo cliente, paciente, quero que você lembre de uma coisa só. O paciente não precisa de um analista perfeito. Ele precisa de um analista presente. Presente, inteiro. Não presente pela metade. Não presente se escondendo atrás de teoria. Não presente com medo de errar. Presente inteiro, humano. E quando você errar, porque a gente vai errar, nós iremos errar, volte na sessão seguinte e diz: na sessão passada, eu acho que eu não fiz alguma coisa que era boa. Pode me contar de novo? Me conta de novo. Vamos refazer o caminho? Isso é reparação. Isso é cura. Isso é você sendo o oleiro com o seu próprio barro. Então, vou encerrar aqui com a oração, se vocês me permitem, e fique à vontade para ficar de olhos fechados, tá bom? Por favor, convido vocês a fazer essa oração comigo, tá? Senhor, meu Deus. Senhor, Deus oleiro. Ele é o oleiro. Que refaz o barro estragado. Entrego a Ti, cada analista que está aqui, eu também me entrego a Ti, Pai. Guarda os nossos corações, porque deles procedem a fonte da vida. Dá a nós a coragem para sustentar o silêncio, sabedoria para interpretar no tempo certo, humildade para reconhecer os nossos próprios limites e graça para recomeçar quando erramos. Que nós não sejamos apenas técnicos, que sejamos presença curadora na vida de cada paciente que sentar diante de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o maior analista de todos, o analista dos analistas de almas. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a todos que esteve comigo até agora. Gente, eu vou fechar aqui no Instagram, não saiam, eu quero tirar o print da tela. Gente, tchau, tchau. Obrigada, viu? Pessoal, vamos lá. O que vocês acharam da aula hoje, gente? Me falem aqui. Ah, gente, que lindo, obrigada. Vocês podem abrir a câmera rapidinho só para tirar uma foto? Muito obrigada. Gente, hoje eu achei assim por bem de colocar ali a Bíblia, o manual da humanidade com a nossa aula, para fazer sentido para nós analistas clínicas cristãs que estão se formando, que estão já formadas atendendo, para fazer sentido. Eu acho tão lindo, né, quando a gente coloca ali a Bíblia nos atendimentos, nas palestras, e é a nossa essência, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se vai sair, gente. Ó, deu certo. Pessoal, gratidão, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui. Coloquem lá no grupo o que vocês acharam da aula, tá? Eu vou colocar o meu link do Google para vocês avaliarem lá, tá, gente? Se vocês puderem avaliar, eu vou agradecer de montão vocês, tá? Obrigada por mais uma aula. Quem quiser saber da supervisão da Clínica Viva, eu vou colocar o link lá no grupo também, com todos os dados. O projeto Hold também vou colocar lá, para vocês que quiserem se inscrever para fazer análise, serão bem-vindos lá no nosso projeto, tá? Tchau, tchau, fique com Deus. Tchau, tchau.